O que está embaixo é igual ao que está em cima, e o que está em cima é semelhante ao que está embaixo para realizar os prodígios de uma coisa. Assim falou Hermes Trismegisto no Egito arcaico. Meus irmãos, na natureza sucedem-se segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos, grandianos, éons. São períodos mais ou menos longos nos quais há repetição de manifestações atingíveis pelo malho da nossa inteligência e perscrutáveis pelo cinzel da nossa razão. As estações do ano, por exemplo, são espécies de atividades cíclicas, porque quando uma finda, a outra começa e assim sucessivamente. Por outro lado, cada espécie de manifestação psíquica tem características peculiares. A partir de 22 de setembro, por exemplo, dia em que constatamos no hemisfério sul que o Sol aparentemente cruza o Equador e desloca-se do hemisfério norte para o hemisfério sul, fenômeno astronômico conhecido como equinócio de primavera, os dias e as noites têm duração idêntica até 22 de dezembro, fato que nos sugere um equilíbrio entre as forças centrípeta e centrífuga da natureza, isto é, das duas forças que nos aproximam e nos afastam, respectivamente, desse centro energético. É relevante observar que a caminhada elipsoide do Sol pelas 12 casas zodiacais ou signos estelares, fato que tem uma importância vital às transformações planetárias que ocorrem em um grande ano, isto é, em um período correspondente aproximadamente a 25.868 anos, é também uma atividade psíquica que revela em cada éon sua aproximação ou afastamento de um centro energético maior e que se projeta de forma análoga até as manifestações cósmicas, as quais são, na simbologia hindu, representadas pelos dias de Brahma. Essas atividades ou manifestações psíquicas são importantíssimas para as transformações planetárias, porquanto, como Platão narrou no Timeu em relação às antigas lições egípcias que foram transmitidas a Solon, um desvio se produz, por vezes, nos corpos que circulam no céu em torno da Terra, e a intervalos de tempo largamente espaçados, tudo que está sobre a Terra perece então pela superabundância do fogo, fato constatado pela ciência ortodoxa contemporânea e divulgado amplamente pela Discovery. São importantíssimas, repito, porque interagem. As pequenas ocorrem simultaneamente às grandes e sofrem influência. Modernamente, por exemplo, fala-se de ciclos biogeoquímicos,
os quais se referem à vinculação da composição da Terra, seus elementos orgânicos e inorgânicos, com a vida. Temos, assim, os ciclos da água, chamado hidrológico, do nitrogênio, do fósforo, do enxofre e do carbono. Isso significa, em outras palavras, que os ciclos podem ser muito complexos na ciência do sistema da Terra, no qual a grande quantidade de diferentes tipos de elementos e nutrientes que não são criados nem destruídos, trocam apenas de posição. Armazenam-se em reservatórios e, com o tempo, movem-se dentro e fora. Movem-se dentro e fora, circulam no sistema da Terra. No ciclo da água, por exemplo, a energia é fornecida pelo Sol, o qual produz a evaporação, seja dos oceanos, como de qualquer superfície de água livre. O Sol também fornece a energia para os sistemas climáticos que permitem o movimento do vapor da água, nuvens, de um lugar a outro. De outra forma, choveria só sobre os oceanos. As precipitações ocorrem quando o vapor de água se condensa desde o estado gasoso da atmosfera e cai na Terra. A evaporação é o processo inverso, pelo qual o líquido passa a gasoso. Com a condensação da água, a gravidade provoca a caída ao solo e continua operando. Infiltra através do solo e escorre no rumo das variações dos terrenos. Em ambos os casos, a gravidade provoca o retorno da água aos oceanos e depressões. A água congelada, imobilizada em regiões geladas da Terra, constitui reservatórios que têm a potencialidade de permanência em longos períodos. Lagos, lagoas, barreiros e pântanos são reservatórios temporais. Informo-lhes que esses dados técnicos foram colhidos literalmente da internet e que essa interação já foi demonstrada pela ciência acadêmica. De um trabalho intitulado As Roldanas e os Pêndulos dos Ciclos Biológicos, por exemplo, extraí estas observações. Os seres vivos possuem relógios endógenos que marcam o tempo e podem ser regulados pelos fenômenos ambientais. Os chamados genes do relógio são bastante semelhantes em insetos, roedores e humanos e se constituem de alças de retroalimentação de genes e proteínas capazes de inibir a sua própria expressão. O ritmo de síntese das proteínas clock e BIMAL é ao redor de 24 horas. Para que o dia seja mantido dentro do período de 24 horas, a síntese das proteínas do relógio é ajustada pelo ciclo claro-escuro. E várias células do organismo, incluindo os músculos esqueléticos e o coração, possuem relógios iguais ao central, que, no entanto, tem o ritmo mais lento. Ora,
Como o mestre disse ao discípulo, as leis fundamentais da natureza são as mesmas em todos os seus departamentos e o homem não constitui exceção à regra. Ele é um centro em torno do qual certas forças inteligentes, bem como algumas não inteligentes, cristalizam-se em formas. Atadas às leis do karma que este centro origina, ficam condenadas a habitar a forma e a compartilhar dos acidentes e incidentes a que as formas se expuserem. Então, aprisionadas pela personalidade, veem-se forçadas a partilhar dos sofrimentos a que as tendências dessa personalidade inclinarem. Qual Prometeu acorrentado ao rochedo, o espírito impessoal permanece acorrentado à personalidade até que a consciência da sua própria força de Hércules desperte nele e rompa as correntes, liberando. Nem todos os elementos que compõem o homem total encerram-se na forma material dele. A grande maioria deles transcende os limites do corpo físico. Esse último é apenas um núcleo no qual esses elementos invisíveis se encontram. O corpo do homem não abrange a totalidade da esfera de seu espírito. Sua alma é muito maior que a circunferência de sua forma física. Contudo, os elementos que existem além dos limites orgânico e visíveis mantêm-se em relação íntima com os que se acham no interior da forma. Embora estes últimos pareçam não possuir consciência da existência dos elementos transcendentais, eles agem e reagem continuamente entre si. A mente humana é muito mais importante que a forma física. Pensamento pode criar formas, mas nenhuma forma pode produzir pensamentos. Todavia, a substância do pensamento permanece invisível enquanto não se reveste de forma. O ar existe dentro do corpo e além dele na atmosfera. É invisível, contudo, um importante mantenedor do corpo. Um homem que não conseguisse respirar ficaria bastante incompleto. O oceano da mente, no seio do qual o homem existe, é tão necessário à vida da alma quanto o ar é para o corpo. O homem não consegue respirar quando privado de ar e não poderia pensar se privado de mente. O exterior atua sobre o interior e o interior sobre o exterior. O superior sobre o inferior. O grande sobre o pequeno e o pequeno sobre o grande. O espírito não está confinado à forma. Ele apenas a encobre. A forma não contém o espírito. Ela é apenas a sua expressão exterior. Ela é o instrumento por meio do qual o espírito atua. Reage ao toque dele e ele às vibrações dela. Um antigo provérbio diz: tudo que existe sobre a terra
possui uma contraparte etérea acima de si, e não há nada no mundo, por mais insignificante que pareça, que não dependa de um princípio mais elevado, de modo que sempre que a parte inferior age, a parte superior que a precede reage sobre ela. A forma, a personalidade e a sensualidade representam a morte para o espírito. A dissolução das formas, a abdicação da personalidade e a inconsciência em relação às percepções veiculadas pelos sentidos libertam o espírito e restauram a vida. As forças elementares da natureza, quando se ligam às formas, tornam-se muitas vezes prisioneiras delas. Encerradas na matéria, perdem sua liberdade de ação e passam a mover-se apenas em obediência a impulsos exteriores. Quanto mais se apegam às formas, mais densas, compactas, lerdas e pesadas se tornam e, consequentemente, menos livres e autônomas. A luz solar e o calor são comparativamente livres, pois seus elementos viajam de planeta a planeta antes de serem absorvidos pelas formas terrenas. Estão cristalizados dentro da matéria. As águas risonhas dos riachos deslizam incansavelmente no seio das florestas e campos, dançando, rodopiando e brincando com as flores que crescem às suas margens. Precipitam-se sem medo sobre abismos, caem em cascata sobre encostas e montanhas, unem-se, dividem-se e reúnem-se novamente ao mesclarem-se a rios, antes de permanecerem por algum tempo no mar. Mas quando o frio chega e o rei inverno toca a superfície com seus dedos gélidos, elas permanecem cristalizadas em formas individuais. Sua liberdade lhes é roubada, fazendo com que, à semelhança de donzelas e cavaleiros encantados, fiquem fadadas a adormecer até que o hálito morno da jovem primavera quebre o encanto do feitiço e com um beijo traga tudo de volta à vida. Portanto, meus irmãos, no dia do nosso ocaso material, da modificação da nossa presente manifestação física, lembremos-nos dos ciclos da natureza, principalmente o da primavera, uma vez que a vida não começa no útero, nem termina no túmulo, conforme um mestre disse também ao discípulo. Muita paz.